A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus. Estamos falando do livro de Davi, 1 Samuel, a história de Davi. Está sendo uma bênção para a minha vida. Tem muita coisa que está me orientando, abrindo meus horizontes. E eu tenho certeza com você também. Porque sempre que a gente lê a palavra, que Deus quer falar conosco, a gente se identifica com algo daquela história. E Deus quer falar muito mais comigo e com você na história de Davi. Se você vai ver pela manhã, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Vamos interagir? 1 Samuel, capítulo 23. Vamos hoje do 1 ao 13. Esse capítulo é um pouco extenso. O tema é: Davi não é covarde. Davi viu uma situação que o povo ia sofrer por conta dele e veja a reação dele. Aí na Bíblia tem: Davi salva a cidade de Keila. E eu coloquei aqui: Davi não é covarde. Porque é uma orientação para mim e para você não ser covarde. Não recuar das coisas, sabe? Andar com a verdade, ou sim ou não. Evitar muita coisa. Não tá de fofoquinha, de disse-me disse, falando de A, de B, de X. Isso é horrível, né? Crente anda na sua verdade, que é a verdade de Deus, com a sua seriedade com Deus, mas sem prejudicar ninguém. Davi soube que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, roubando o trigo que havia sido colhido há pouco. Então perguntou a Deus: o Senhor, devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor. Ataque e salve da cidade de Keila. Veja que ele temia ao Senhor. Há uma diferença entre ele e Saul. Saul ia pelo braço da carne. Saul já ia para a guerra. Davi primeiro perguntava a Deus: tudo que você e eu for fazer é bom orar, é bom adorar e aguardar. Porque quando a gente tem seriedade, quando a gente descansa nele, quando a gente coloca tudo na mão dele, ele nos orienta, ele nos dá livramento. E veja que Davi, antes de ir atacar, perguntou ao Senhor e ele liberou. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais de ir a Keila para atacar o exército dos filisteus. Veja que aí o povo dele, os homens dele, né, questionou, não quiseram ir. Então Davi consultou novamente a Deus, o Senhor, e ele respondeu: vá a Keila e ataque, porque eu lhe darei vitória sobre os filisteus. Mais uma vez, Davi foi lá e consultou. Porque Davi ficou em dúvida, porque aquele povo não queria ir. Mas quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando Deus diz: saia desse lugar, se afaste, ele sabe o que está falando. Então Davi e seus homens foram a Keila e atacaram os filisteus e mataram muito deles, e tomaram os seus rebanhos, e assim Davi salvou os moradores de Keila. Veja que o povo não queria ir, mas foram com ele os soldados. Por que foram? Porque Davi primeiro consultou Deus. E porque aquele soldado, aquela equipe que estava com ele de mais de 400 homens, sabia que Davi tinha compromisso com Deus. Muitas vezes as pessoas não te escutam porque você não tem compromisso. Uma hora você está na igreja, outra hora está conversando pelas portas. Uma hora está falando da pessoa, outra hora vai para os lugares falar mal de outras pessoas. As pessoas estão vendo. Aí quando você vai pregar, fica a crítica, não dá credibilidade. Veja que aqui o povo deram credibilidade a Davi e os seus soldados, porque ele primeiro consultou Deus. O nosso compromisso é com Deus. Qualquer coisa, evite estar de conversinha, evite de perder o tempo falando de A, de X, de Y, de B. Você prega a palavra, vigie. Alguém está ali observando e a mim também. Na ocasião em que Abiatar, filho de Alimeleque, escapou, foi se juntar a Davi em Keila, ele levou manto sacerdotal. Veja que daí lembra, né, que o pai dele foi morto, o sacerdote, e só voltou ele. Ele levou o manto sacerdotal. Era o manto que falava com Deus através dele e ele respondia. O manto foi para onde? Onde estava Davi. Porque onde o Senhor tem compromisso é onde ele vai. Na ocasião em que Abiatar, filho de Alimeleque, escapou e foi se juntar a Davi, a Keila, o levou o manto sacerdotal,
Quando Saul foi avisado de que Davi tinha ido para Keila, disse: Deus entregou Davi nas minhas mãos. Ele foi para a cidade cercada de muralhas, com portões reforçados, e assim caiu numa armadilha. Veja que Saul, ele não orava. Saul, ele não tinha responsabilidade com Deus. Simplesmente ele soube que Davi estava lá e disse: Deus entregou nas nossas mãos. Como é que Deus entregou uma coisa nas mãos dele se ele não tinha compromisso? Se ele não procurava aquela roupa sacerdotal para conversar com o Senhor? Ele queria matar justamente um escolhido do Senhor. Então Saul chamou a todos os soldados para a batalha, a fim de marchar contra aquele e cercar Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul estava planejando atacá-lo, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. O manto sacerdotal, mais uma vez, ele pediu para consultar a Deus. Ele foi e livrou os malfeitores da cidade de Keila, que queriam saquear tudo. Ele foi e deu vitória a Keila. Só que agora era Saul que ia, e ele sabia que Saul ia por conta dele. Então Davi disse: Senhor, Deus de Israel, eu, o teu servo Davi, soube que Saul está planejando vir a Keila para destruí-la por minha causa. Será que os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Será que Saul virá mesmo, como ouvi dizer? Ó Senhor Deus de Israel, peço-te que me responda. Saul virá? Respondeu o Senhor: será que os moradores de Keila vão entregar a mim e também aos meus homens e a Saul? Perguntou Davi. Sim, vão responder o Senhor. Veja que mais uma vez Davi conversa no manto sacerdotal com o Senhor. Que se o povo ia entregar ele a Saul e os homens dele. E o Senhor disse que sim. Quando a gente ora, tem resposta. Quando a gente ora, tem livramento. Quando a gente ora, tem bênção. Mas para isso a gente tem que ter responsabilidade. Eu já conheci muita gente que perdeu tempo falando da vida dos outros e nunca progrediu. Viveu igual o povo dos desertos, 40 anos. Cuidado. Tenha responsabilidade com as coisas de Deus. Então Davi e os seus homens, mais ou menos 600, saíram imediatamente de Keila e seguiram sem rumo certo. Quando Saul ficou sabendo que Davi tinha fugido de Keila, abandonou seu plano. Veja que imediatamente Davi saiu de Keila. Por quê? Lá atrás eu li era 400 homens, agora já aumentou, agora é 600 homens com Davi. Quando Davi entendeu que eles vinham para Keila, por conta de Davi, Davi foi embora. Então aqui diz que abandonou o seu plano. Quem? Saul. Por isso que eu coloquei, Davi não era covarde. Porque ele se preocupava com o povo. Ele foi embora de Keila para que Saul não retornasse. E Saul abandonou o plano quando viu que Davi não estava mais lá. Porque Davi tinha responsabilidade. Davi consultava o Senhor antes de ir à guerra. Consultava para saber se o inimigo vinha atacá-lo como Saul vinha. Você está consultando o Senhor? Ou você está agindo pela carne, pelo seu impulso, pela sua sabedoria? Consulte o Senhor. Porque quem vê no escuro, quem é Deus de perto e de longe, que sabe tudo, vê tudo e pode tudo, é o Senhor. Para terminar aqui em Juízes 7, verso 3, diz assim: anuncia ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte Gibeão e volte para casa. Gideão anunciou, os 22.000 homens e voltaram, mas 10.000 ficaram. Veja que 22.000 foram embora e 10.000 ficaram. Por quê? O Senhor disse: quem tiver com medo, vai embora. Na outra Bíblia minha diz assim: diga os covardes que volte. Por isso que eu coloquei aqui, Davi não era covarde. O covarde, ele fica perdendo tempo falando das pessoas. O covarde fica se escondendo. Não faça isso. Seja um servo e uma serva de Deus de verdade. Se preocupe com você, com sua família, com os projetos de Deus na sua vida. Porque enquanto eu ou você se preocupar em falar de alguém, nossos planos vão de água abaixo ou estaciona. Mas Davi não. Davi ia por uma causa, Davi lutava, Davi guerreava,
Davi fugia de Saul, mas Davi ali agora estava com o manto sacerdotal. Ele chamava o sacerdote, ele vinha, ele falava e o Senhor respondia. Veja que primeiro o Senhor disse vá, e ele conseguiu tirar os malfeitores da cidade de Keila. Só que na segunda vez que ele consultou o Senhor disse não, e ele foi embora dali com os homens. Veja que os homens não queriam ir com ele afrontar aqueles malfeitores, mas foram, quando Davi disse que Deus estava no negócio. Porque quando as pessoas veem seriedade em você, elas vão. Elas precisam ver verdade, não é sim, sim, não, não. Sim, sim ou não, não, não é meias palavras. Não é perder tempo com a vida de A, de B, de X, não. Sonhe, projete, ore, adore, que Deus dê honra. Davi não era covarde. Davi foi embora para aquele povo não se prejudicar. E saiu errante. Não era fácil para Davi, para os seus 600 homens. Veja que lá atrás, quando eu li, era 400. Mas agora já aumentou seu exército. Sabe o que é isso? Pessoas de uma palavra só, que passa confiança para as outras. Porque quando você é uma pessoa de uma palavra só, eu não estou dizendo que a gente não erra, que a gente erra muito. Mas a gente tem que lutar para cada dia melhorar. Agora, Davi tinha 600 homens, porque ele inspirava confiança, ele lutava, ele guerreava. E, acima de tudo, ele conversava com o Senhor. Então, qualquer coisa, vá conversar, vá adorar, vá orar. Não haja de cabeça, porque não dá certo. Quem vê no escuro é o Senhor. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.